Para completar, Flamengo conseguindo preferência numa eventual venda de Marcos Antônio, jogador do São Paulo. Preciso te atualizar se Gustavo Scarpa ainda pode virar reforço do São Paulo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Maceió, atacante da Portuguesa, jogador de 22 anos de idade que faz mais um bom campeonato paulista. Titular absoluto da Luz, esteve nas 6 partidas com 2 gols marcados. Ele fez na vitória contra o São Paulo e na vitória contra o Velo Clube, resultados super importantes para permitir que a Lusa, em caso de vitória contra a Ponte Preta nesse sábado, se assegure na fase de mata-mata com uma rodada de antecedência. Pois bem, o Maceió tem chamado a atenção de clubes do Brasil e do exterior. Posso contar que já tem time da Europa, de prateleira média, interessado e propondo uma negociação com a Portuguesa. O jogador é monitorado por 2 times da Série A, além de uma série de outros times da Série B. O que está ficando meio definido é que dificilmente o Maceió disputará a 4ª divisão do futebol nacional. Você sabe, a Lusa, depois de participar do Paulistão, passa a competir na 4ª e última divisão nacional. A tendência é que o atleta seja emprestado ou vendido. Portuguesa promete dificultar a saída do Maceió, por entender que ele é um dos principais valores da equipe. A última vez que chegou a cogitar em negociá-lo, quando esteve emprestado ao Maceió, a Portuguesa pedia 4,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Quero falar agora sobre as últimas envolvendo a novela Marcos Antônio, São Paulo e Flamengo. Tricolor e rubro-negro avançaram por um acordo de preferência para o Fla. Ficou meio definido que para agora Marcos Antônio não sairá. O Flamengo chegou a fazer uma proposta de 6 milhões de euros, que foi recusada. Depois o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, além do empréstimo do Alan, também recusado. Mais recentemente o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros e o Flamengo assumiria a dívida de 4 milhões e 200 mil euros que o São Paulo tem com a Lazio pela compra do atleta. A primeira das 4 parcelas vence agora no mês de setembro. São Paulo também se recusou a fazer negócio. Diante de toda essa dificuldade, o Flamengo pediu a preferência da compra do atleta na metade do ano, quando o São Paulo entende que já vai ter mais definido o papel do Marcos Antônio dentro do seu elenco. O São Paulo concordou, não vai haver nenhum ônus para o São Paulo diante desse cenário e as partes devem voltar a discutir essa possibilidade a partir de julho. Marcos Antônio, que é protagonista no São Paulo e mais. Ele havia aceitado a proposta do Flamengo, cheguei a contar para vocês que nos bastidores ele trabalhou para que o negócio saísse. Sem forçar barra, sem criar uma situação chata no São Paulo, a tendência é que ele permaneça até julho. Pergunta que eu deixo para você, torcedor são paulino. Qual seria o preço que você colocaria para negociar o Marcos Antônio? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Corinthians, Palmeiras e São Paulo devem estar bastante arrependidos de não terem contratado de graça Carlos Vinícius. Centroavante de 30 anos de idade, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro e tem média de gols espetacular com a camisa do Grêmio. Até aqui foram 20 gols em 22 partidas na atual temporada, 8 jogos e 8 gols marcados pelo tricolor. Foi o Carlos Vinícius quem fez 3 dos 5 gols na vitória do Grêmio na noite dessa quarta-feira contra o Botafogo, 5-3 na Arena Gremista. Só para refrescar sua memória, Carlos Vinícius estava livre do Fulham e foi oferecido para São Paulo, para Corinthians e para Palmeiras. Os 3 clubes entenderam que a pedida do staff do jogador era muito alta. Carlos Vinícius queria receber pouco mais de 1 milhão de reais por mês para que o negócio fosse fechado. O único que acreditou no potencial do Carlos Vinícius foi o Grêmio, que certamente está super contente com o centroavante. Repito, ele chegou sem custos à Arena Gremista, em troca de salário, direitos de imagem e luvas, pacote que gira na casa de 1 milhão e 200 mil reais por mês, candidatíssimo à artilharia do Campeonato Brasileiro de 2026. Quero falar agora que o São Paulo desistiu da contratação de Gustavo Scarpa. Foram 2 investidas desde a virada do ano. A primeira delas, uma proposta para que o Scarpa fosse emprestado com opção de compra. O Atlético descartou na hora. Mais recentemente, o São Paulo procurou dirigentes atleticanos sugerindo uma troca, mas não houve um consenso entre dirigentes dos 2 clubes sobre quais jogadores poderiam ser envolvidos nessa negociação do Scarpa. Diante desse cenário, o São Paulo desistiu oficialmente da contratação do jogador de 31 anos de idade, que não consegue engrenar sob o comando de Jorge Sampaoli.
na derrota do Galo por 1-0 para o Red Bull Bragantino nessa quarta-feira. Em Bragança Paulista, mais uma vez, o Scarpa entrou apenas nos minutos finais. Jogou 19 minutos. No Campeonato Brasileiro, depois de 2 rodadas, ele soma apenas 44 minutos. São 5 jogos no ano, nenhum gol e 2 assistências. Ele foi reserva em 3, titular em 2. Importante contar que no Campeonato Brasileiro, apenas 48 minutos em campo. Você gostaria do Scarpa no seu time no coração? O que pensa sobre o meio atacante? Importante registrar que o Galo só topa negociá-lo, recuperando praticamente todo o investimento feito de 5 milhões de euros quando da sua compra junto ao futebol internacional. Você falou que eu ferrei o Bruno Andrade, agora eu vou te ferrar também então, pô. Nunca, jamais. Alan, perguntaram aqui no chat Do Flamengo. Tem algum detalhe aí? Porque falaram Alan Corinthians, Alan São Paulo, e aí? Na questão do São Paulo, hoje frio. Por um motivo. O São Paulo recusou uma oferta pelo Marcos Antônio, de 7 milhões e meio de euros. O Flamengo fez essa oferta. Tá. E aí colocou uma condição, o Alan, junto com essa oferta de grana pelo Marcos Antônio. Só que o que não ficou muito claro nessa oferta que o Flamengo fez para o São Paulo, se ele iria definitivo ou empréstimo. Tá, entendi. Por que não ficou tão claro? Porque o São Paulo não quis ouvir a oferta pelo Marcos Antônio porque não quer vender o Marcos Antônio. Mas até então tinha um interesse no jogador com empréstimo com opção de compra. Então, como a conversa ficou um pouco fria em relação ao Marcos Antônio, deu naturalmente uma esfriada com o Alan. Com o Corinthians também é compra, é empréstimo. O Corinthians hoje também está um pouco distante, apesar de que o Paz continua monitorando. Perfeito. Né? Então, assim, é um jogador que tem o mercado, mas me parece, conversando com os clubes que têm interesse no jogador, me parece que ainda falta meio que uma decisão do Flamengo do que fazer com o jogador. Mas o Flamengo parece que não vai utilizar o cara, pô. Por que não decide? Não. O que fazer no modelo de negócio. Tá, entendi. Entendeu? E é importante citar, nessa questão do Marcos Antônio, que o Flamengo não desistiu do Marcos Antônio. O Flamengo não desistiu do Marcos Antônio. Caramba, eles vão encher o saco até o final, então, de São Paulo, né? Vão tentar de novo, depende obviamente da diretoria do Flamengo, do que eles podem fazer, mas a ideia é aumentar essa oferta. Para o Marcos Antônio, mas assim, muita gente falando, o Marcos Antônio tem interesse em ir para o Flamengo. O Marcos Antônio não falou nada ainda lá no São Paulo, por isso ele tem interesse em ir no Flamengo. O Marcos Antônio é representado por uma grande agência, uma grande empresa. O Marcos Antônio está focado no São Paulo. E se alguém tiver dúvida do Marcos Antônio, se ele está focado ou não, a resposta é dentro de campo. E o Marcos Antônio está jogando fino da bola. Hoje ele é um dos principais jogadores do São Paulo, talvez o principal ao lado do Luciano. São os caras que mais têm desempenho. Então, a resposta, se ele está focado no São Paulo, está dentro de campo. E o São Paulo entende que a multa rescisória fala por si só. A multa rescisória que o São Paulo coloca hoje, num contrato que ainda é de empréstimo, é de 600 milhões de reais. Putz, Jesus. Para o mercado nacional, 600 milhões de reais e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Que aí, se você fizer o câmbio, hoje o euro está 6,20, é quase que elas por elas. Entendi. Então, tanto para o mercado internacional quanto para o mercado nacional, é quase que o mesmo valor. Nossa. Então, São Paulo joga a multa lá em cima no contrato de empréstimo. Porque esse contrato vai até junho do empréstimo. São Paulo vai pagar em 4 parcelas o valor para Lazio a partir de setembro. E o São Paulo, isso é papo de bastidor, não me surpreenderá se o São Paulo antecipar o novo contrato. São Paulo para o quê? Para evitar o assédio de Flamengo ou de outro clube. Porque aí você faz um novo contrato, dá aumento salarial para o Marcos Antônio,
aumenta o tempo de contrato e joga a multa lá em cima. Aumenta a multa rescisória. Então, assim, o São Paulo monta uma verdadeira estratégia anti-assédio para o Marcos Antônio. E o Flamengo promete vir com tudo. E para o Marcos Antônio, vamos lá, pensar em plano de carreira para o jogador. Sim. O São Paulo está se reorganizando. No São Paulo ele será titular absoluto. O Marcos Antônio, no Flamengo, é um clube de estrutura, é um clube que disputa título o ano inteiro, todas as temporadas, vai chegar em finais e tal, mas o Marcos Antônio vai ter que disputar posição no Flamengo e com os cobra criada. Né? Chegou o Paquetá, tem só o Jorginho, tem um tal de Arrascaeta. Então, assim, é só cara grande. Sim. Então, tem que ver qual que é o plano esportivo que o Marcos Antônio quer para a carreira dele. Ou também ele quer jogar no São Paulo 70 jogos na temporada e viver machucado. Sim. Porque o Marcos Antônio é um jogador que tem um perfil até de físico de jogador europeu. Ele mal jogou no futebol brasileiro. E ele foi bem na Lazio, de uma certa maneira. Na Lazio, no Shakhtar. No Shakhtar, principalmente. Ele é um jogador de poucos jogos, porque ele tem um perfil europeu. Ele não é um jogador de quarta, domingo, porque ele se machuca. Então, assim, ele tem que ter um treinador e um clube que entenda que ele é um jogador para jogar uma partida, de repente ficar uma semana, ficar à disposição e tal. E o Flamengo pode proporcionar isso para ele. Porque tem mais opções. Mais opções. Sim. Então, assim, o que ele quer para a carreira dele? Qual que é o plano de carreira? Então, cara, é complexo. E tem tempo a janela ainda, não E outra, a oferta financeira que o Flamengo proporciona para ele é vantajosa. Ele receberia mais no Flamengo. Mais, salário muito maior. Isso também mexe com o cara também, de uma certa maneira, né? É plano de carreira, é um cara jovem, é um cara que almeja a seleção brasileira. Então, assim, o São Paulo tá preocupado, não é o São Paulo, tô tranquilo e tal. Então, por isso o São Paulo monta essa operação anti-assédio do Flamengo com o seu principal jogador.